Olá pessoal, como vocês estão? Eu quero fazer uma pergunta para vocês. Vocês já desistiu de alguém? Sim? Não? Quero deixar uma reflexão para vocês. Vou iniciar lá em Atos 9, verso 20. E logo pregava nas sinagogas a Jesus, afirmando que este é o Filho de Deus. Ora, todos que ouviam estavam atônitos, e diziam: Não é este o que exterminava em Jerusalém os que invocavam o nome de Jesus? E para que veio? Precisamente com o fim de nos levar amarrados aos principais sacerdotes? Aqui era falando sobre Saulo, que depois virou Paulo, né? Saulo, porém, mais e mais se fortalecia e confundia os judeus que moravam em Damasco, demonstrando que Jesus é o Cristo. Decorridos muitos dias, os judeus deliberaram entre si tirar-lhe a vida. Porém, o plano deles chegou ao conhecimento de Saulo. Dia e noite guardavam também as portas para o matarem. Mas os seus discípulos tomaram-no de noite e, colocando-o num cesto, desceram pela muralha. Tendo chegado a Jerusalém, procurou juntar-se com os discípulos. Todos, porém, o temiam, não acreditando que ele fosse discípulo. Mas Barnabé, tomando-o consigo, levou-o aos apóstolos e contou-lhes como ele vira o Senhor no caminho e que este lhe falara e como em Damasco pregara ousadamente em nome de Jesus. Estava com eles em Jerusalém, entrando e saindo, pregando ousadamente em nome do Senhor. Falava e discutia com os helenistas, mas eles procuravam tirar-lhe a vida. Tendo, porém, isto chegado ao conhecimento dos irmãos, levaram-no até Cesareia e dali enviaram para Tarso. Então, eu acho muito interessante essa passagem, porque Saulo estava perseguindo os cristãos, né? E nesse momento aqui, ele estava falando de Jesus, porque ele teve um encontro com Jesus e caiu, né? Quando Jesus falou com ele, então ele caiu por terra e tal, teve aquele processo de conversão. Então ele estava pregando sobre Jesus, mas muitas pessoas não estavam acreditando, porque ele havia perseguido os cristãos. Então muita gente não estava acreditando que ele fosse transformado, que ele havia sido transformado. Mas Barnabé levou até os discípulos, falou para eles, para os irmãos, que ele vira que realmente Saulo foi transformado. E antes, né, igual a gente estava lendo aqui, antes estavam querendo até tirar a vida dele, porque pensou que eles que estava mentindo, que não havia sido transformado coisa nenhuma. E depois que Barnabé falou com os irmãos acreditaram nele. Porque que no verso 30 fala: Tendo, porém, chegado ao conhecimento dos irmãos, levaram-no até Cesareia e dali enviaram para Tarso. Então os helenistas estavam querendo tirar a vida, mas aí os irmãos, que depois que Barnabé falou sobre Saulo, que virou Paulo, sobre como havia transformado e tal, então esses irmãos pegaram Saulo e levaram para Tarso. Então assim, mas foi por causa de Barnabé. Então eu queria perguntar para você novamente. Você desistiu de alguém, sabe? Eu tava refletindo sobre essa passagem porque muita gente lembra de Paulo, né, que foi depois de Jesus é o maior apóstolo de todos os tempos, é considerado. Então muita gente lembra de Paulo, mas pouca gente lembra de Barnabé. E Barnabé foi muito importante, por causa que Barnabé ajudou Paulo não ser morto. Então ela falou assim: não, irmãos, eu vi ele lá no 27, tomando consigo, levou os apóstolos e contou-lhes como ele falara e como em Damasco pregara ousadamente o nome de Jesus e tal, e falou que ele foi transformado. Então, assim, muita gente lembra de Paulo, mas pouca gente lembra de Barnabé. E eu fico pensando assim, como será, né, pra gente imaginar, imagine, como seria se Barnabé não tivesse acreditado e ajudado Saulo nesse momento? Como seria? Né? Dá pra gente imaginar. Então, assim,
Vocês sabem que o Novo Testamento tem 27 livros. 13 foi escrito por Paulo. 13. E um, que é o Hebreus, por mais de 1000 anos, por cerca de 1000 anos, Hebreus foi considerado sendo escrito por Paulo, mas depois o pessoal lá analisou e agora o Hebreus não é confirmado de Paulo, ainda a gente não sabe com certeza quem escreveu. Mas durante 1000 anos foi considerado um livro paulino. Mas vamos supor, né, que são só 13, porque com o Hebreus seria 14, mas são 13 confirmados. O Novo Testamento tem 27. Então, assim, praticamente metade do Novo Testamento talvez não existiria. Deus poderia ter levantado outra pessoa? Sim, mas vamos imaginar que Paulo, né? Vamos imaginar. Então, metade do Novo Testamento não seria escrito. Em Gálatas 2:20, tem uma passagem que é muito conhecida. Gálatas 2:20. Deixa eu achar aqui. E provavelmente vocês já ouviram. Já ouviram, já leram. Fala assim: logo já não sou eu quem vive, mas Cristo vive em mim. E esse viver que agora tenho na carne, vivo pela fé no Filho de Deus, que me amou e a si mesmo se entregou. Então já não sou mais eu quem vivo, mas Cristo vive em mim. Você já ouviu aquela música, né? Já estou crucificado com Cristo, agora vivo não mais eu. Cristo vive em mim. Aleluia. Efésios 6:13. Portanto, tomai toda a armadura de Deus para que possais resistir no dia mau. E depois de teres vivenciado tudo isso, permanecer inabalável. Então tem aquela música do Anderson Freire, né? Armadura, Efésios 6. Eu tenho a capacete da salvação, eu tenho a capacete da salvação, a espada do Espírito do meu coração, guardei os pés da preparação do Evangelho. Então, assim, outra música. Agora vocês vão entender que eu quero chegar. Aí tem também em Romanos 11:36. Diz assim: porque dele, por meio dele e para ele são todas as coisas. A ele a glória eternamente. Amém. Porque dele, por ele, para ele são todas as coisas. A ele a glória. Que eu não vou cantar, que eu não sou cantor, né? A ele a glória. A ele a glória sempre. Amém. Então, assim, só citei 3 passagens. Então, assim, 3 músicas que possivelmente não existiria. E quantas outras são inspiradas nesses textos que eu li, nesses trechos, e nas cartas, nos livros que Paulo escreveu. Então, assim, quantas músicas talvez a gente não ia ter. E eu queria que você pensasse nessa questão, assim, do Billy Graham, essa questão de cantores, pregadores bem conhecidos. A gente conhece eles e tal, mas se for pensar quem ganhou essas pessoas para Jesus, quem ganhou aquele pastor que você gosta muito de assistir, de ouvir as pregações, aquele cantor, adorador que você ouve muitas músicas deles, o Billy Graham. Você já imaginou, parou para pensar quem ganhou essas pessoas para Jesus? Porque às vezes a gente conhece essas pessoas, mas não conhece quem ganhou essas pessoas para Jesus. Então, assim, eu fico pensando nessa questão. Que precisamos ser Barnabés na vida das pessoas. Precisamos acreditar nelas. Porque às vezes a pessoa fala assim que isso aí nem Deus dá jeito. Claro que pode dar jeito sim, se a pessoa abrir o coração, pau que nasce torto, não morre torto, se passar pelo carpinteiro que é Jesus. Então assim, pessoa que você imagina aí, você pode pensar a pior pessoa na face da terra, mas se abrir o coração verdadeiramente para Jesus, ele sim pode transformar essa vida. Então a gente precisa acreditar nessas pessoas, que há solução para elas. Assim como teve solução para nós, que aceitamos Jesus, alguém acreditou em nós, alguém foi Barnabé na nossa vida, Deus usou pessoas para falar de Jesus para nós. Então essas pessoas sim podem ser transformadas. Precisamos ser Barnabés na vida dessas pessoas. Na vida de qual pessoa você precisa agir como Barnabé hoje? Hoje. Na vida de que pessoa você precisa agir como Barnabé? Paulo foi ajudado, mas em uma determinada situação ele não agiu como seu amigo Barnabé. Então, assim, Barnabé agiu dessa forma
como com Saulo, mas depois Saulo não, né, Paulo não agiu dessa forma. Está lá em Atos 15, se quiser depois acompanhar. Atos 15, versículo 36 em diante. Alguns dias depois, disse Paulo a Barnabé: Voltemos agora para visitar os irmãos por todas as cidades nas quais anunciamos a palavra do Senhor, para ver como passam. Barnabé queria levar também a João Marcos. Mas Paulo não achava justo levarem aquele que se afastara desde a Panfilha, não os acompanhando no trabalho. Houve entre eles tal desavença que vieram a separar-se. Então Barnabé é o cara, Barnabé é muito... Barnabé, levando consigo a Marcos, navegou para Chipre. Mas Paulo, tendo escolhido a Silas, partiu encomendado pelos irmãos a graça do Senhor. E passou pela Síria e Cilícia, confirmando as igrejas. Então, assim, Paulo não queria levar João Marcos, porque numa outra situação ele não estava justo levar quem é que eles se afastaram. Então, teve uma situação que João Marcos se afastou e Paulo achou assim, não, eu não pode levar ele, porque ele se afastou de nós em tal situação. Paulo, nessa situação, não agiu como Barnabé. Barnabé, né, como sempre, acreditou em João Marcos. E isso foi tão importante que ele acreditou em João Marcos, porque lá em 2 Timóteo 4,11, fala assim, ó: somente Lucas está comigo, Paulo dizendo, somente Lucas está comigo. Toma contigo Marcos, João Marcos, e traze-o, pois me é útil para o ministério. Então agora Paulo reconheceu que João Marcos era útil para o ministério. Mas eu fico imaginando, a gente pode ficar imaginando, pensar, né, sobre as passagens da Bíblia, sobre as histórias. Fico imaginando como seria se Barnabé não tivesse acreditado em João Marcos, né? Porque ele acreditou. Paulo não quis, foi, vai lá, Paulo, com Silas, beleza. Barnabé não, trouxe João Marcos para perto, investiu nele, acreditou nele, e agora ele é útil, né? Paulo fala, somente Lucas, só Lucas estava com ele. Está comigo, toma contigo Marcos e traze-o, pois me é útil para o ministério. Então agora ele reconheceu que era útil. Mas se Barnabé não tivesse investido, acreditado em João Marcos, será que agora ele seria útil para Paulo? Então assim, ele, naquela situação lá, ele rejeitou, mas agora ele agiu como seu amigo Barnabé, acreditando nas pessoas. Então a gente tem que acreditar nas pessoas, acreditar que elas podem ser transformadas, acreditar que elas podem ser mudadas. Elas precisam abrir os corações para Jesus. A gente não muda ninguém, a gente é usado para orar por essas pessoas. É o Espírito Santo que muda, que faz a obra. Precisamos agir, precisamos ser como Barnabé na vida das pessoas. Na vida de qual pessoa você precisa agir como Barnabé hoje? Quero que você pense sobre isso durante esse dia, durante essa semana. Não, não desista com facilidade das pessoas. Milagres acontecem sempre. Uma frase que eu acho muito interessante do Augusto Cury em um de seus livros que diz o seguinte: as pessoas mais problemáticas poderão ser as que mais nos trarão alegrias no futuro. Então as pessoas que você pensa assim, não sei, nem Deus dá jeito. Pode dar jeito sim, basta ela querer. Então as pessoas mais problemáticas poderão ser as que mais nos trarão alegrias no futuro. Você talvez é essa pessoa que, aos olhos da sociedade, dos amigos, dos familiares, era a pessoa, uma das mais problemáticas. Mas hoje você pode ter trazido alegrias na vida dessas mesmas pessoas que não acreditavam em você. Mas Deus levantou um Barnabé para acreditar em você. E eu quero finalizar com uma frase muito interessante, porque às vezes a gente fica pensando assim, né, sobre essas pessoas que às vezes não é conhecidas, igual, sim, igual a pessoa ganhou o Billy Graham, a pessoa ganhou um cantor, um pregador famoso. Essa pessoa é conhecida nacionalmente, internacionalmente, mas essa pessoa às vezes que não ganhou ela não é conhecida. Mas isso não importa. Igual diz uma frase, um textinho muito interessante, diz assim: o tijolo
Não escolhe onde quer. O tijolo não escolhe onde ele quer ficar. Na sala, na cozinha ou no banheiro. Ele não tem opção de escolha. E muitas vezes um fica embaixo para dar sustento para os que estão em cima. Às vezes, Deus te coloca embaixo e você não entende que é para sustentar muita gente que está em cima. Deus nos coloca onde Ele quer e pode ter a certeza, onde quer que estejamos, vai nos usar. Somos todos tijolos na obra do Senhor. Se estamos em cima, no meio ou embaixo, não importa. O que importa é que estamos na obra. E tijolo é tudo igual. É muito interessante esse texto, porque assim, às vezes nós somos tijolos, né, para sustentar uma coluna. Então, às vezes, você está embaixo para sustentar alguém que está em cima. Mas não importa. Não vai ter em cima, a parte de cima de uma coluna, de um muro, se não tiver o alicerce. Não vai ficar no ar. Precisa do alicerce. E também não vai ter o alicerce e em cima. Precisa do meio. Então, assim, todos nós somos importantes. Nós somos um corpo. Então, assim, todos nós somos importantes. Então, às vezes, Deus vai te usar para ganhar pessoa que vai ser muito mais conhecida do que você. Pessoa que vai alcançar multidões. Mas você não pode se preocupar com isso. Se preocupa que o tijolo é tudo igual. O importante é que pessoas sejam alcançadas. Eu achei muito interessante essa questão desse texto. Que todos nós somos importantes na obra de Deus. A obra dele precisa de tijolo. E tijolo é tudo igual. Independente se está embaixo, no meio, em cima. Que você possa ser Barnabé na vida das pessoas. Qual pessoa você precisa ser Barnabé hoje? Na vida de qual pessoa você precisa ser Barnabé hoje?